salmo. Está acordando esse salmo no meu coração, gente. Deus, ele fala com a gente de várias formas, né? Até a gente entender isso, a gente perde muita bênção. Eu perdi muita, né? Quer ver uma coisa? Quando a gente acorda pensando louvor na nossa mente, é Deus falando com a gente. Uma palavra da Bíblia que fica assim muito no nosso coração, é Deus falando com a gente. Aleluia, Jesus. Tem várias maneiras de sentir a presença de Deus. Tem várias maneiras que Deus se comunica com a gente. Várias maneiras, né? E o cristão, até ele se atentar para isso, perde muita bênção. Às vezes Deus está falando, ele entra na dúvida, nossa, mas esse louvor não sai da minha mente, é Deus falando, né? Esses dias aconteceu em casa, louvor na minha mente, aquele louvor. Aí eu falei, quer saber? Larguei tudo lá e catei a guitarra e fui louvar, mas eu senti uma presença tão boa. Deus queria me renovar. Aleluia. Às vezes dá aquela vontade de orar, do nada assim. Olha, tem vezes que a gente, não é todo dia, né? Assim, que a gente levanta, acorda com aquela vontade de orar. Vamos ser sinceros, não é assim? Não é todo dia. Muitas vezes a gente até levanta e ora, mas de repente, no decorrer do dia, aquele desejo de orar, é Deus comunicando com a gente. Aleluia, Jesus. Um arrepio gostoso na cabeça, que parece que vai tomando conta do corpo, é o Senhor se comunicando com a gente, né? Aleluia, Jesus. Até o cristão entender isso, ele perde muita bênção. Aleluia, Jesus. Salmo 140, ele é um salmo forte, gente. Olha, oração, salmista Davi pedindo proteção a Deus, ao regente de coro, né? Quando a gente se vê em meio perigo, é bom orar. Aleluia, Jesus. Em meio à perseguição. Perseguição muitas vezes não é só quando alguém se levanta, não. O inimigo muitas vezes ele quer nos perseguir, jogando seta, angustiando. Outro dia eu dizia lá em casa, não lembro se era para quem, se foi para o meu genro, para minha filha, eu não lembro. Eu disse assim em casa, nós não podemos parar, porque o inimigo, ele não para. Ele não para. Não para, né, irmã? Ele não para. Parece que ele vê, quando ele vê o cristão, não é só o cristão não, qualquer um em paz, de bem, dali a pouco lá ele vem. Às vezes quer jogar uma seta de preocupação, às vezes dá um tremor assim, né, estranho, está repreendido. Então até o cristão entender isso, ele abre muita brecha. Muitas vezes o inimigo ele joga a seta, faz a pessoa olhar para a situação, sopra no ouvido, e o sopro dele, gente, é uma coisa assim tão sutil, tão sutil, tão sutil. Se a gente não vigiar, cai no laço do inimigo 24 horas por dia. Muitas vezes joga aquela seta assim, a gente não está pensando nada. Muitas vezes joga a seta dependendo da situação, aí ela já vem com angústia. Aí pronto, aí o cristão já dá lugar com angústia, começa a murmurar, começa a reclamar. Ai, mas eu estou orando, mas eu estou assim. Nossa, eu não falo nos cultos, mas essa situação não resolve. Gente, isso é uma seta do inimigo, uma seta de murmuração, né? Não, sentiu isso? Vamos orar. Isso é perseguição espiritual. Perseguição espiritual. Muitas vezes, né? Eu falo de mim, até eu entender isso, abri muita brecha. Reclamei muito, murmurei muito. Não vou nem falar de ninguém, é de mim mesma. E pequei muito. Por que é pecado? É pecado. Eu esqueci de marcar aqui, a Bíblia diz assim que a murmuração e a reclamação é como um pecado de feitiçaria. Gente, não precisei nem lá no centro da minha babaú para tomar passe. Não precisa. Está murmurando, está reclamando. Está em feitiçaria com Deus. Fala assim, Deus me livre de murmurar. De murmurar. Às vezes a gente não percebe. Teve uma vez que a minha filha falou assim para mim, mãe, pelo amor de Deus, logo quando a gente mudou para cá, nossa, estava difícil. E eu nem estava me dando
fazendo, reclamando. É verdade, a gente tem que ser sincero, e não pode ser. E eu falei, vixe, doeu. Quando ela falou, eu vi que era Deus. Doeu na minha alma. Muitas vezes, numa família assim, onde todo mundo é cristão, muitas vezes é difícil, né? Quando Deus fala com alguém, Deus usa os nossos mesmos, doeu na minha alma. Eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo com o Senhor? Eu digo que eu te amo tanto, e eu fazendo isso, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Esse mal não provém de mim nem de ti, está repreendido isso. E pronto. O inimigo, ele quer colocar desgosto, sabe? Ele quer angustiar, ele quer roubar aquilo que é de mais precioso que o Senhor nos deu, que é a fé. Tudo de bom que vem nas nossas mãos é de Deus. O inimigo, ele quer distorcer tudo isso. Mas nesta manhã, glória, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda ação contrária, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Igreja, o que é bom a gente tem que passar, aleluia. Você que está aí do outro lado, talvez possa estar numa situação, está murmurando, está reclamando. Às vezes as coisas não estão saindo do teu jeito, porque é sempre assim, muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito, mas não é mesmo do nosso jeito, nossa vida não está entregue nas mãos de Deus, então é Ele que dirige. Quando a gente diz assim, Deus, toma o governo da minha vida, toma o governo da minha casa, é Ele quem governa, aleluia, Jesus. Se é Ele que está governando, por que agora querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira? Até eu entender isso, eu pequei muito, mas hoje não. Deus, a nossa vida está no teu governo. E Ele governa, igreja. Quando Ele governa é maravilhoso. Quando a gente deixa Ele governar, quando nós nos deixamos Ele governar a nossa vida, porque Ele mesmo é quem diz, os seus caminhos não são os meus, nem os teus pensamentos, mas que o Senhor nesta manhã nos guie no caminho eterno e na vontade dEle. É difícil entender, muitas vezes até aceitar a situação, mas Deus está no governo, Deus está no controle, aleluia. Deus está no controle. Nós temos que vigiar, aleluia, com a nossa língua para não pecar, né? Será que Deus está agindo nessa situação? Aleluia, Jesus. Olha, quando o crente está orando e a situação está, é Deus que está ali, aleluia. Perseguição diabólica é uma coisa, mas agora quando Deus está no negócio é outra, aleluia. Está orando, não mudou, está orando, está do jeito que está, espera com paciência, aleluia, que a vitória virá, aleluia. E nosso dever como cristão é orar, louvar e adorar, aleluia, Jesus. Porque o que vem do Senhor é o de melhor. Ele está preparando o melhor, aleluia. Não é assim que está na palavra de Deus? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre nós de paz, glória, aleluia, de bênção, aleluia, Jesus. Nesta manhã, que nós possamos receber e aceitar o querer de Deus, a vontade de Deus, aleluia, grande Deus. Até nas nossas mudanças, Deus está no negócio, aleluia. Glória a Deus. Salmo 140. Ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando o mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno da serpente. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Misericórdia. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda. O Senhor, ó Senhor meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges na batalha. A vida do cristão é uma batalha. Aqui nessa terra nós vivemos numa batalha do bem contra o mal. Bem, Senhor Jesus, mal é o inimigo. Aqui ele estava passando por uma perseguição humana, porque ele era homem de batalha, homem de guerra. Mas a Bíblia diz que a nossa luta hoje, aleluia, Jesus, ela é espiritual. Mas ainda diz, não temos de lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados. Aleluia. Qual é a guerra? Tem a guerra espiritual, guerra humana, qual é a guerra? Nesta manhã, que o Senhor possa nos livrar
E olha aqui falando da língua de novo, ele estava passando por calúnia, por perseguição, línguas venenosas. Eita, olha a situação que ele estava passando. Língua venenosa. Que nem eu estava falando, né, no domingo passado. Língua de cobra. A cobra, ela faz tss, aquela linguinha dela. Onde pica, envenena. E ele estava passando por perseguição, por calúnia, defamação. Tudo isso é obra do inimigo. Fofoca, uma fofocaiada com o nome dele. Tudo isso é coisa do diabo. Aleluia. Mas ele pedia ajuda ao Senhor, que nessa manhã, aleluia, que o Senhor possa nos livrar dentro desta batalha. Batalha espiritual, perseguição. Aleluia, Jesus, de todas as formas, de todas as maneiras. Assim como o Senhor, ó glória, livrou ao salmista Davi. Eu creio que o Senhor está livrando, nos livrando nesta manhã. Ele está nos livrando nesta manhã. Muitas vezes a gente não sabe o que é que se passa por detrás dos bastidores das nossas vidas. Ô glória, a gente não sabe. A gente não sabe, aleluia, Jesus. Então, nesta manhã, o Senhor livra. E vamos agradecer a Deus pelas batalhas que Ele tem batalhado por nós, sem a gente ver. Nós não vemos as batalhas. O salmista Davi estava enfrentando uma guerra assim, ó, ocular. Mas Deus estava pelejando espiritualmente por ele. A nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. Mas a vitória do povo de Deus é daquele que clama. É minha e sua. Glorioso Deus, eterno Pai. Oh Senhor querido, Rei da Glória. Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um domingo na Tua presença. Mais um dia, Senhor. Todos os dias são maravilhosos na Tua presença. Ah, Senhor, porque nós podemos ver e contemplar os Teus livramentos. Oh, Senhor, ver e contemplar a Tua bênção. Ah, Senhor querido, agradecemos a Ti nesta manhã. Neste domingo, Senhor, nos reunimos aqui para entoar hinos de louvores a Ti, de adoração, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Por todo o bem que o Senhor tem feito àqueles que temos colocado, Senhor, na Tua presença. Aqueles a quem temos orado. Porque a Tua palavra nos diz, aleluia, que a Tua misericórdia, ela se estende de geração em geração. E nesta manhã, Senhor, dizemos a Ti com o nosso coração, com a nossa alma, muito obrigado por todos os bens que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo emprego. Obrigado, Senhor, pelo salário. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dinheiro que tem chegado até as nossas mãos. Que isso provém de Ti. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado nas batalhas. Agradecemos a Ti pelos livramentos. Meu Deus, grandes são os livramentos que o Senhor nos tem dado. Livramento espiritual, físico, livramentos de queda, livramentos no serviço. O Senhor, agradecemos a Ti. O Senhor é bom. E dizemos com a nossa alma, porque a Sua bondade dura para sempre. Ah, Senhor, como está escrito nos Salmos, agora diga Israel, o Senhor é bom, o Seu amor é eterno e Ele dura para sempre. Amor que nos protege, amor que nos guarda, amor que nos livra. Ah, Senhor, e também estamos reunidos aqui, Jesus amado, porque temos mais de 1000 motivos para estar assim, Te adorando, prostrado aos Teus pés, orando na nossa casa, orando, andando, Senhor, orando aqui, oh glória, e queremos estar assim, Senhor, unidos com o Senhor em oração, em comunhão. Muito obrigado, Senhor. Ah, Senhor querido, hoje temos livre acesso para falar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção. Muito obrigado pelo Teu sangue derramado lá na cruz. Muito obrigado, Senhor, por todo o bem que nos tem feito. Não temos nenhum outro bem além de Ti. O bem maior que temos é o Senhor. Que amor é esse, meu Deus, que custou a Sua vida lá na cruz do Calvário. E da mesma forma queremos Te amar e Te adorar. E amar, Senhor, aleluia, Jesus, a todos quanto vier até nós. Todos quanto o Senhor colocar na nossa vida, no nosso caminho, para falar de Ti, para falar do Teu
teu amor. São tantas as pessoas, meu Deus, que estão chorando, tantas as pessoas angustiadas. Nós estamos aqui, Senhor, orando, nós estamos aqui te adorando, Senhor, mas infelizmente não é assim com muitas pessoas. E nesta manhã, Senhor, são tantos que nos pedem oração, que precisam do nosso clamor, Senhor, que têm chorado, desesperado, e apresentamos a Ti a esses nas Tuas mãos, familiares mesmo, nossos parentes, meu Deus, que ainda não serve a Ti, mas ainda há uma promessa, que a Tua misericórdia ela se estende de geração em geração, aleluia, Jesus, mas a Tua misericórdia está sobre nós e sobre nossos familiares, porque o Senhor é amor. E nesta manhã, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Meu Deus, tudo quanto pecamos, Senhor, nesses anos todos de vida, Senhor, nos dias de ontem, nesta semana, Senhor querido, até mesmo no dia de hoje, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, tudo quanto pecamos em palavras, em ações, pecados conscientes e inconscientes, meu Deus e meu Pai amado, pedimos a Ti perdão, ó Pai, no nome do vosso Filho, o Senhor Jesus Cristo, glória, glória, o Teu sangue, ó Deus, nos lava, glória, e nos purifica de todo pecado, aleluia, Jesus. Senhor querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor já veio falando nesta palavra de livramento. O Senhor é Deus que livra. Muitas vezes estamos sendo livrados, meu Deus, e nem nos damos conta. Muito obrigado, Senhor, por isso. O Senhor tem nos livrado até de pessoas, de línguas fraudulentas, línguas malignas. Orianda, canta, lavaz, glória, aleluia, Jesus. Meu Deus e meu Pai, o Senhor tem desfeito nesta manhã veneno de línguas, aleluia, Senhor, muitas vezes para prejudicar, muitas vezes até mesmo, meu Deus, para fechar a porta. O Senhor tem livrado nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor querido, Rei da Glória. Como é bom te servir. Com o Senhor temos tudo, temos livramentos, temos alegria, temos cura, glória. Meu Deus, estamos cheios do Teu Espírito Santo para falar de Ti, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossa frente para falar de Ti, do Teu amor. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor vai trazer até nós. Aleluia, Jesus. Senhor amado, muitos usam a língua, meu Deus, aleluia, para caluniar, para fofoca, para mentira. Meu Deus e meu Pai, o inimigo muitas vezes usa, Senhor, aleluia, Jesus, para querer falar mal, para defamar numa vila, numa cidade, no serviço. Mas o Senhor é Deus que, aleluia, Jesus, neste dia de hoje, aleluia, Senhor, glória. O Senhor é aquele que queima as línguas ferinas. O Senhor é aquele, meu Deus, meu Pai, que fecha, aleluia, Jesus, a boca do leão, glória. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos dá vitória. Foi assim com o nosso irmão Daniel ali na cova. O Senhor fechou a boca dos leões nesta manhã. Glória, glória, aquele que vive, aleluia. E nesta manhã, o Senhor é Deus que ainda continua guardando, livrando e fechando a boca do leão, aleluia, Jesus. Glória, aleluia, arrancando o veneno, aleluia, Jesus, das línguas feridas, glória, no nome de Jesus, Senhor querido, Senhor amado, aleluia, glória, glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, glória, e nesta manhã o Senhor contempla, aleluia, glória, o que tem saído dos nossos lábios, aleluia, glória, o que nós temos falado com a nossa língua, glória, Oriana canta labás, Oriana lamanás, aleluia. Sim, meu Deus, o Senhor contempla o crente, o descrente, o ímpio, aquele que te busca. O Senhor contempla. Eterno Santo, amado, querido Rei da Glória. Deus tremendo, santo, poderoso, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tomar conta de nós. Obrigado, Senhor amado, por nos auxiliar. Obrigado, Senhor, por nos advertir. Senhor amado, aleluia, muito obrigado. Eterno Santo, amado, querido Rei da Glória. E nesta manhã, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor, de sentimento e canta lá, ó meu Deus, de sentimento e ressentimento que não provém de Ti, aleluia,
Ti. E nesta manhã, Senhor, guarda o nosso coração, aleluia, Jesus, de todo sentimento maligno, aleluia, setas malignas no nosso coração, de amargura, de tristeza, de angústia, de infelicidade, aleluia, Senhor, de desgosto. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, o desgosto não provém de Ti. Muitas vezes consente que a nossa língua pegue contra Ti, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nesta manhã guarda o nosso coração da tristeza, porque a tristeza não provém de Ti. Guarda o coração dessa que está ouvindo esta oração nesta manhã. Guarda, Senhor, da angústia, guarda da tristeza, guarda, Senhor, da amargura, de situações, meu Deus, que faz chorar, que faz entristecer. Guarda o coração, aleluia, Senhor querido. O Senhor passou nessa terra, o Senhor se angustiou, mas o Senhor, aleluia, Jesus, teve grande vitória. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor diz na Tua palavra, aleluia, Jesus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, oh glória. Deste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós também vencereis, diz a Tua palavra, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus amado, por guardar o nosso coração. Meu Deus, aleluia, o adorador já levanta adorando, o adorador já levanta glorificando, aleluia. O adorador, quando ele percebe que recebeu uma seta de angústia, ele vai orar, ele vai adorar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a andar aqui nesta terra, Senhor, em oração, em adoração, em alegria, porque o Senhor é a alegria, aleluia, Jesus. O inimigo quer entristecer, quer amargurar, e nessa manhã o Senhor é aquele que enche os nossos corações de alegria, porque é o Senhor quem diz que eu estou convosco. No livro, aleluia, de Mateus, nos últimos versículos, eis que eu estou convosco até os fins dos dias. O Senhor é conosco. Temos alegria, temos paz, aleluia, temos prazer em viver, porque o Senhor é aquele que está conosco, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, nesta manhã estar aqui. Obrigado, Senhor, te louvamos com alegria. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo. Aquele que tem a Ti tem renovo. Renova nesta manhã, Senhor. Renova Teus filhos que aqui estão, oh glória. Renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova esse e essa que está ouvindo o clamor nesta manhã, aleluia. Ah, meu Deus, quantos que precisam de renovo, quantos que caíram, Senhor, que a Tua mão os alcance nesta manhã, e no tocar das Tuas mãos, que sintam o Teu renovo, que sintam a Tua alegria. O Senhor não abandona, mas infelizmente te abandonam, aleluia. O Senhor não larga da mão de ninguém, mas as pessoas largam das Suas mãos, e nesta manhã, Senhor, aleluia, o Senhor ora com olhar de misericórdia para a terra e para aqueles que se afastaram de Ti. A oração, ela tem poder de quebrar as correntes e trazer ele e ela novamente para a Tua presença, aleluia, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. O bem que queremos para nós é o bem que queremos para todos, aleluia. E o Teu bem foi por todos lá na cruz, aleluia. Aquele que tem a Ti, ele quer o bem, ele ama, aleluia. E nós queremos o bem, Senhor, principalmente daqueles que estão afastados da Tua presença. O Senhor traz de volta, porque assim diz a Tua palavra, que a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos, oh glória. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa aqui, oh glória. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, aleluia, Senhor. É a palavra de Deus para dizer mais, né? Aleluia. No livro de Provérbios, há 6 coisas que o Senhor abomina, né? Aleluia, Jesus. Que promove contenda entre os irmãos, a língua fraudulenta e mentirosa, oh glória. E nesta manhã o Senhor nos sonda, aleluia, Jesus, o que tem saído dos nossos lábios, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele nos contempla o que é que tem saído dos meus lábios e dos teus lábios nesta manhã. É oração, é louvor, é xingamento, é palavrão, é palavras. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, não é nem o inimigo que mancha a nossa alma, é nós mesmos, por causa da língua. Oh glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Outro dia eu falava, acho que é para o meu neto. Aleluia, Senhor. Porque assim, a Bíblia diz assim que
Deus ele não deixa ninguém enganar nem confundir. Conforme nós vamos ficando cada vez mais íntimos de Deus, Ele vai se revelando, Ele vai falando. Você sabia que a cada palavrão é um demônio? É um cão. Muitas vezes as pessoas, por mínima, tem pessoas que dizem assim, é normal. Eita, oh Jesus. É normal, todo mundo fala. Aí eu digo, está andando de mão dada com o diabo. E canta lá paz, oh glória, aleluia. Um palavrão, por menos que seja, aleluia Jesus, é brecha para o inimigo entrar e agir. Aleluia Senhor, glória a Deus. Mancha a alma, mancha. E é assim que está escrito, em todo o tempo estejam alvas as suas vestes. Com as vestes sujas não tem como chegar lá, aleluia. Com as vestes sujas não tem como o Senhor operar, aleluia. Como é que pode, né? Eu estar aqui louvando a Deus, até mesmo participar da ceia e falar palavrão, xingar, murmurar, reclamar, é manchar as vestes, vestes sujas. Que nós possamos vigiar. Você aí do outro lado, aleluia. Talvez tenha agido assim, ô glória, pela palavra de Deus, está com a alma manchada. O que sai dos nossos lábios, além de, dependendo se for bom, se for ruim, aleluia Jesus. E outra, o mundo espiritual, ele age. Tudo aquilo que a gente diz de bom, o mundo espiritual age de bem, ao nosso favor. Ô glória, mas o que sai dos nossos lábios, o mundo espiritual vai agir, mas ao lado das trevas. Ô glória, para atrapalhar, aleluia, para barrar a bênção de Deus, para impedir o crescimento da vida da pessoa de todas as formas, de todas as maneiras. Então quem falava palavrão nos dias de hoje não fala mais. Aleluia, quem xingava não xinga mais. Ô glória, quem murmurava não murmura mais, aleluia. Aleluia, Jesus grande Deus. Muitas vezes certo sentimento vem, aleluia, ruim, é por causa da nossa língua mesmo. O inimigo ele joga certo, mas muitas vezes a gente contribui para que isso aconteça. Ele vem sem ser mandado, aleluia. Então nós temos que mandar ele embora no nome de Jesus. Eu não vou falar isso porque vai dar lugar a ele. Eu não vou pensar isso, aleluia. É pensamento que vem. Igreja, o diabo trabalha 24 horas por dia. E muitas vezes a nossa oração é isso, a nossa entrega a Deus é isso, aleluia, oh glória. Ele trabalha 24 horas por dia, ele não dorme. E muitas vezes a gente dorme, a gente vacila e ele entra, oh glória, aleluia Jesus. Ei, canta lá base. Vamos tomar cuidado. Mais para Deus, menos para mim. Como assim? Mais louvor, mais oração, mais entrega, aleluia. E menos espaço para o inimigo. No nome de Jesus. Oh glória, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.
voltamos os nossos olhos para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, e o teu socorro é bem presente. Oh, vai derramando da tua unção, vai derramando do teu poder nesta manhã, meu Pai, vai derramando do teu fortalecimento sobre a vida deste irmão, deste jovem, desta irmã, desta pessoa que está no lar. Oh, Pai, derrama do teu poder. Fale com carinho com Jesus, diga que você o ama, que você o adora, abra o seu coração, entregue a Ele a tua vida. Se você quer chorar, chore na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. Adorado seja, aleluia. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os seus olhos espirituais, para que possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer.
A coroa que levaste fosse por nós, a coroa de Jesus. Glória a Deus. A coroa que ele usou não era de apesar de coroarem com ele,
é bom, é glória. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Ele é bom, bondoso, piedoso, majestoso é o Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje não precisa mais usar a coroa ou glória. Outro dia eu fiz uma pergunta para mim mesma. Será que, se porventura Jesus tivesse que voltar, será que iria colocar a coroa nele de novo? Será que ele iria sofrer pouco? Ainda tem, infelizmente, muita gente perversa, ruim, incrédula, zombadores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de poder e glória. Jesus, essa palavra veio falando de novo sobre a língua, né? Eu estava estudando aqui esse livro de Salmos. Eu não sei se é nesse Salmos mesmo. Tem um sinal que o povo faz nas redes sociais para tirar foto. É um sinal de zombaria, a pessoa nem sabe. A Bíblia diz aqui no livro de Salmos que as pessoas mostravam língua. Olha, para o salmista Davi zombando dele, fazendo caretas. E tem pessoas que acham isso normal. Não é, isso é um sinal de zombaria. Até crente já vi fazendo isso. Tira aquela foto assim, com a língua meio metro para fora. Isso é só que a pessoa faz inocentemente. E a nossa língua, o nosso corpo, Jesus nos deu, não foi para ficar sendo exposto. Aleluia. Não foi para ficar fazendo picagem. E o salmista Davi, ele passou por isso. Igreja, a língua é uma coisa séria. Nós temos que domar. Nós temos que domar. Eu não sei. Desde a semana retrasada, o Senhor falando no meu coração, é lógico, né? Primeiro vem para mim. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Deus, ele nos puxa a orelha. Eu tenho certeza que ele está puxando a nossa orelha para a gente dominar a nossa língua. Domar a nossa língua. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes vem situação que a gente não segura a nossa língua. É mesmo, é fulano, é verdade. Fulano tem mais que se lascar mesmo. Tropeçou, o inimigo fez isso. Tropeçou, já. E lá em casa tropeçou, boa glória. Né? E Jesus também ele foi escarnecido com a língua do povo. Foi zombado. Aleluia, Jesus, mas ele perdoou. Então, que nessa manhã nós possamos tomar cuidado com a nossa língua. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvar, adorar. Sabe por que o Senhor está falando assim? É difícil, igreja. Muita gente vai para o inferno, está assim de gente lá por causa da língua. Eu que não quero estar nesse meio, não. Fala assim, Deus me livre. Deus me livre de ir para o inferno por causa da minha língua. Aleluia, Jesus. Que a nossa língua seja purificada nesta manhã. No livro de Isaías ele era um homem de lábios impuro. Nós temos que tomar cuidado para nossos lábios, a nossa língua não ser impura, falar o que não deve, fofocar, comentar, fuxicar, xingar. Ah, Deus querido, amado. Aleluia. E o Senhor bate forte no meu coração para nós vigiar com a nossa língua. Não adianta nada, muitas vezes a gente se preocupa, né? Com a aparência. Aí eu gosto, qual é a mulher que não gosta de se cuidar, né? Nas vestes, passar um perfume, mas a língua ela é. E a gente muitas vezes não sabe cuidar dela, como nós cuidamos muitas vezes do nosso corpo. Aleluia, Jesus. E muitas vezes a gente não sabe cuidar dela, manter ela quieta. Aleluia. Domar ela. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Né? Então, que nessa manhã, porque calúnia, fofoca, perseguição, a gente vai passar mesmo. A gente vai passar. Mas é daquele que se levanta. O Senhor nos justifica. Aleluia. Aquele que se levantar para falar mal, para fuxicar, para contender, deixa que Deus toma conta. Deixa que Deus toma conta. Oh glória, aleluia. Nesses últimos dias, o Senhor está querendo muito da sua igreja, a santificação
coração, a começar de mim, a começar de quem está falando, aleluia, grande Deus, santificação em todas as áreas da nossa vida, principalmente com a língua. A língua, você tem que tomar cuidado, ela coloca no inferno de mansinho, aleluia. Muitas vezes é a falta de um pedido de perdão, muitas vezes, aleluia, Jesus, né? No, olha, só isso daqui, ó, não vou com a cara de fulano, meu Deus do céu, já é um pecado. Tomara que sofra, tomara, já está pecando. E muitas vezes nós cristãos temos que vigiar, aleluia, para não sair isso da nossa boca. Parece que não, mas é um pecado grave diante de Deus. A nossa irmã, aleluia, Miriam, sofreu uma lepra porque falou da esposa de Moisés. Oh Deus amado, olha o perigo, aleluia. Então nesta manhã, aleluia, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser se levantar, e nós estamos aqui, ó, com o Senhor, para Ele nos justificar, aleluia, grande Deus, aleluia, Jesus. Vamos fazer aquela segunda parte. Se a gente for ver aqui na Bíblia, fala tanto sobre a língua. Eu digo que nós que temos a palavra, nós somos educados, nós somos ensinados por ela, oh glória. O Senhor bate a tecla no meu coração, e não é da agora não, com essas palavras. O livro de Provérbios fala muito sobre a língua, aleluia, Jesus. Oh glória, aleluia. Fala muito sobre a língua. Aleluia, ela vai colocar muitos no inferno, aleluia. Grande Deus, muitos têm andado de mão dada com o diabo, por causa de coisas que tem falado. Bênçãos têm sido interrompidas, situações têm dado errado, por causa do que tem falado. Muitas vezes amaldiçoa a si próprio, aleluia. Eu nasci para sofrer, gente, assim, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso, nada na minha vida dá certo. Mas vai trancar tudo mesmo, vai fechar tudo. Aí se é crente, depois tem que fazer uma oração retirando a própria maldição que ele lançou sobre ele. Eu já fiz isso, sabia? Eu não tenho vergonha de falar, não. Tem que tirar a própria maldição que muitas vezes nós mesmos lançamos com a nossa própria língua. Não sei não. Eu vou lá, mas não sei se vai dar certo. Pronto! Já trancou tudo. Não sei não. Eu vou fazer o diagnóstico, mas eu não sei não. Pronto! O que era para ser curado agora inflama o corpo todinho. Igreja, levou um tempo para entender isso. Para entender que nós temos o poder, aleluia, de amaldiçoar, de abençoar, a nós manchar nossa alma, aleluia. E o Senhor dizendo, cuidado, para não ir para o inferno por causa da língua. Cuidado. O diabo abraça aquele que dá lugar à língua para ele, abraça, aleluia, Jesus. Aquele que xinga, que fala a palavra, ele abraça. Opa, esse é meu, você está me chamando, eu estou aqui, está repreendido em nome de Jesus. Vamos fazer aquela segunda parte. Oh, glória. Provérbios 3. Gente, alguém quer louvar, contar uma bênção? Arthur, Solange. Ninguém tem bênção para contar, minha gente? Glória a Deus. Ninguém quer louvar? Aleluia. Glória a Deus. O pastor Pedro está meio resfriadinho, mas dá para orar, para falar da segunda parte? Oh, glória. Aleluia, Senhor Santo, querido Rei da Glória. Então vamos vigiar aqui. Começar de mim. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. 3:9 diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Um pouquinho mais para cima diz assim: tema o Senhor e não faça nada que seja errado. 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Quando a gente fala ou faz alguma coisa de errado, atrai de ruim. E vamos adorar a Deus, porque com tudo que Ele nos tem dado, o que Ele não tem dado? Nosso emprego. Aleluia, Jesus. Senhor, Ele quer sim nos abençoar. Há uma coisa muito errada que fala, usando, olha, nós estamos falando aqui de língua venenosa, né? A palavra vem dizer.
E quantos que têm sido envenenados, né? Com ensinamentos tortos, errados a respeito de dízimos, de ofertas, aleluia. Gente, olha, é tanta coisa que esse povo fala que a gente só pode pensar uma coisa: se obra do diabo para querer fechar as portas do Senhor aqui na terra. É tanta coisa, é tanto estudo, e é uma coisa assim que se a pessoa não tiver mesmo dentro da palavra, ela cai, convence. O diabo, ele tem esse, como é que eu vou falar? Ele tem esse poder de seduzir, ele tem esse poder de seduzir, de entrar na mente da pessoa. Ele tem esse poder, principalmente a respeito da palavra de Deus, que tudo que concede a Deus, ele tem esse poder de entrar na mente e distorcer, aleluia, e distorcer a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. E hoje em dia nós podemos ver no mundo, nós podemos ver nas redes sociais, ele está querendo agora distorcer a imagem de Cristo, está querendo distorcer principalmente a imagem de Cristo na vida do servo de Deus. Pode notar, ultimamente tem aumentado muito o veneno contra os dízimos e as ofertas. É uma área assim que Deus realmente abençoa. Porque a Bíblia diz, Paulo dizendo, né? Todo aquele que oferta mais, ele recebe em abundância. Olha, não é só o dízimo e oferta não. Tudo que a gente faz para o Senhor, nós recebemos em abundância. Em abundância. Aleluia. Seja oração, louvor, palavra, dízimos e ofertas. O Senhor, Ele multiplica. Ele é o Deus da multiplicação. Aleluia, Jesus. É errado também aqueles que pregam, né? Colocando promessas, coisas assim que o Senhor não colocou aqui. Olha, se você dizimar, Deus vai dar certo, que Deus ele prospera. Mas, infelizmente, aumentam essa parte. Pedindo até coisas. Traz aí o que você tem, que Deus vai multiplicar. Não é assim que está aqui. Ele fala para fazer prova dele, mas é para trazer. Deus, ele quer obediência, sem interesse. Sem interesse. Então, que nós possamos dizimar e ofertar na casa do Senhor de coração, sem interesse. Como? Olha, Senhor, eu estou dizimando e ofertando. Então, ó, esses anos todos, a gente vai até a conta, esses anos todos foram, vamos ver, foram 5 mil que eu dei de oferta. Então, Jesus, agora está na hora de eu receber 25 mil. Está errado. Está errado. Tem gente que calcula. Porque tem uns folhetinhos que está lá, né? Os meses. Tal mês, né? Tem gente que calcula. Bom, desde 2000 e tanto tempo. Olha, Jesus, está na hora. Está na hora. 20, 25 mil, 30 mil está na hora. Está errado. Não é assim. Não, Jesus, eu dei a minha aliança de ouro, eu dei não sei o que, eu dei o meu carro. Então eu quero o melhor. Importar ainda. Peraí, está errado. Infelizmente, é um ensinamento errado. Porque o que diz a palavra de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se Deus está no governo da nossa vida, do jeito dele, então pronto, acabou. Não tem que estar exigindo nada. Deus sabe o que é melhor para nós, é ou não é? Olha, o que tem de gente, como é que se fala? O que tem de pessoas decepcionadas com o Evangelho por causa de pregação errada, por causa de promessa que não está aqui. Eu vivi essa situação quando eu estava solteira. Eu conheci uma pessoa de uma certa denominação, que ela deu tudo que tinha dentro da casa dela. Ah, mas ele falou lá que Deus vai me dar em dobro do melhor. Ela era minha amiga. Aí os anos foi passando, e não aconteceu nada, e ela cada vez mais na miséria. E eu olhei assim e falei, bom, eu não vou falar nada, porque na fé dos outros, né? Eu falei, bom, então, se você, ela ainda falou para mim, se você for para lá e fizer o que eu fiz, você vai ver como Deus vai dobrar na tua vida. Eu falei, viu? Mas eu não vi nada acontecer na tua vida ainda. Ou você está dormindo no chão, você está errado nisso. Deus jamais vai mandar a gente dar aquilo que Ele deu para nós. Nós temos que obedecer a palavra, mas peraí, Ele não está mandando desfazer de nada. Então, tem muita gente decepcionada. Essas pessoas dão ouvido a esses ensinamentos errados a respeito do dízimos e oferta. então é verdade. Aí, o Senhor vai ficando cada vez mais
escarnecido na boca do povo por causa de ensinamento errado. Aleluia. O dízimo é para obedecer. Não é assim que está? Buscar primeiro o reino. Então uma das coisas de buscar o reino de Deus é obedecer. Quando a gente obedece, o reino de Deus está dentro de nós. Quando a gente dá crédito à palavra, o reino de Deus está dentro de nós. Quando a gente não é orgulhoso, não é egoísta, quando a gente não faz as coisas para Deus interessadamente, glória, o reino de Deus está dentro de nós. Então vamos orar e para ouvir a palavra de Deus. Glória, aleluia, Jesus. Santo Deus de poder e glória. Senhor querido, obrigado. Obrigado, Senhor, aleluia, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, apresentamos a Ti nesta manhã os dízimos e as ofertas dos Teus filhos, Senhor. E que seja feito, ó Pai, conforme a tua vontade. Senhor, agradecemos a Ti por todo o dinheiro, toda a provisão de dinheiro, de mantimento, de vestes, tudo isso vem de Ti, aleluia. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas portas de emprego, aleluia. Assim há uma promessa na Tua palavra. Nós aqui permanecemos a janela dos céus aberta. Aleluia, Jesus, e nós queremos, Senhor, estar assim, dizimando e ofertando na Tua casa. Meu Deus, abençoa, Senhor, os PIX, que dizimam em PIX, em dinheiro, glória, porque está tudo mudando, Senhor. Aleluia, hoje os dízimos, a maioria através do PIX. Senhor, recebe. Meu Deus, e através disso, Senhor, através da obediência aos dízimos e às ofertas, aleluia, Jesus, a nossa vida financeira é protegida e abençoada por Ti. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Senhor, continua falando conosco. Usa o Teu Filho grandemente, Senhor, nas Tuas mãos. O nosso coração está aberto. É o que Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Fala a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Digno, Senhor, de honra, de glória e de louvor. Aleluia, Jesus. Levante a sua mão direita ao céu. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome de Jesus, em João, Evangelho de João 3. Evangelho de João 3. Aleluia. O que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Uma pergunta. O que é preciso? Esperar que um raio caia? Devotar-se à obra de caridade em diferentes regiões? Tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Outra pergunta. Nada disso. Deus deixa muito claro na Bíblia como podemos conhecê-lo. E aqui eu vou mostrar aqui quatro formas de nós conhecermos a Deus. De você que está aí no seu lar, ter um relacionamento com Deus, conhecer a Ele, e para que Ele venha a te abençoar, porque a pessoa fala de raio, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então aqui o autor dessa palavra colocou aqui, esperar um raio, que um raio caia. Se cair esse raio aqui, eu vou na igreja hoje. Vai acontecer? Não vai. Aí a pessoa vai ficar sem vir na igreja. Mas eu vou esperar Deus tocar no meu coração para mim ir na igreja. Deus tocar, eu vou. Não é assim? Vamos, irmão, vamos na igreja, vamos lá, Deus vai abençoar. Não estou pronto. Se Deus tocar, o que Deus tocar, eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Então, quando a pessoa fala, se Deus quiser, eu vou,
pessoa já tem que estar aqui, não é? Porque Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer que você esteja na casa dEle. Deus, Ele quer que você esteja na igreja. Então, para você ser abençoado, não tem que você esperar cair um raio, não tem que você esperar se tornar uma pessoa melhor, não tem que você esperar nada disso. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude da sua parte, não da parte de Deus, porque Deus já fez a parte dele. Hoje nós louvamos aqui a coroa que Ele usou. Então, a coroa que Ele usou era para ser para quem? Para nós, mas Ele trocou. Ele trocou. Ele usou a coroa para que nós abríssemos os nossos olhos espirituais, para nós estarmos dentro da casa de Deus, para nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor, para que a palavra, como aquele outro louvor que foi dito, dentro do coração brotar. Tem que brotar, é a semente que tem que brotar, é a fé. A fé que é lançada, ela entra dentro do nosso coração, se nós deixarmos, por isso que tem muita gente dentro da igreja que não tem fé. Mas como assim, pastor, a pessoa está dentro da igreja? Não tem fé. Eu estava vendo um filme de arrebatamento, e a pessoa chegou e falou: pastor, como que o senhor está aqui? Ele falou: porque eu não acreditava. E era pastor. Eu preguei o evangelho, eu falava da palavra, eu lia a palavra, mostrava, mas não acreditava. Por isso ficou. E muita gente, muito pastor, em geral, vai ficar. Porque prega, mas não acredita. Porque fala, mas não crê. Então a semente, ela tem que brotar. Se ela não brotar, irmãos, a pessoa vai ficar na igreja, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela peca, ela despeca, ela peca, torna a pecar, torna a pedir perdão, vai ficar uma pessoa assim. Como diz um pregador, vai virar uma Maria sem vergonha. Desculpe as Marias, mas vai virar uma Maria sem vergonha. Porque não vai estar naquele grande dia que está chegando. O dia está chegando, a hora está chegando e a hora é já. E nós temos que aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, deixar essa palavra entrar no nosso coração e crermos. Veja só, no versículo 3:16, o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha o que, igreja? A vida eterna. Mas para isso é necessário crer. E o que é crer? Fé. Porque crer, todo mundo crê. Todo mundo tem uma crença. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo outro, mas este crer aqui é um crer diferente, é uma fé legítima, uma fé do tipo de Deus, aquela fé que agrada ao Senhor. Essa fé que agrada ao Senhor, irmãos, eu não estou falando de roupa, não estou falando de veste, não estou falando de nada disso, eu estou falando do caráter, do coração disposto a obedecer ao Senhor, do coração aberto para obedecer a Deus, para deixar Ele contente com a nossa conduta. Porque o ser humano é propenso a erro, erra muito, e erra, sim, é verdade, não vamos falar, ninguém é perfeito. A Bíblia, ela me deixa claro, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então pecado todo mundo tem. Todo mundo tem, por isso que nós não devemos julgar. Como eu já disse aqui, apontou o dedo para um cidadão, olha só,
Tem 3 dedos apontando para mim aqui, ó. Você aponta um e 3 apontando para você. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aleluia, santo é o nome do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele quer isso de nós. Como a pastora falou, Ele não quer que você seja um milionário, Ele não quer que você seja uma pessoa rica, bem-sucedida. Você pode ser, pode ser. Deus, Ele é dono do ouro e da prata, então Ele pode dar tudo. Mas para você ser uma pessoa bem-sucedida, rica, você tem que ter o quê? Estudo, capacidade, para que Deus, Ele possa capacitar você. Deus, Ele não vai dar um carro para quem tem carta. Eu pedi um carro para Deus, pedi um carro. Não, peça uma carta primeiro, uma carta de motorista. Peça para Deus, Deus vai dar condição de você tirar a carta de motorista. Aí depois você vem e pede a bênção de Deus para Deus abençoar você com o carro. Aí Ele vai dar condição de você comprar o carro. Mas para isso nós temos que saber, irmãos, o que pedir para Deus. Temos que saber como falar com Deus, como aplicar a nossa fé no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, irmãos, tem várias maneiras, tem várias formas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos passar um pouquinho para frente em João 10, versículo 10. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O princípio, o homem é pecador e está separado de Deus. Veja só que coisa, irmãos. Separado de Deus. Como assim, pastor? O homem está separado de Deus. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo o quê? Querendo tragar. Ele quer tragar o quê? Essa semente que é lançada dentro da igreja. O que é essa semente? A Bíblia fala que a fé ela vem por e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. É uma semente que ela tem que vir na nossa mente, na nossa mente e entrar para onde? Para dentro do nosso coração. Ela não pode ficar na nossa mente. Porque o diabo está ao derredor. E a pastora falou algo muito interessante aqui, que o diabo ele começa a manipular a mente das pessoas. Ele manipula. Ele vem e começa a falar. Por isso que muita gente, sem querer, você solta um pi, 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 pi. Porque é o diabo. É o diabo. Porque você não deixou aquela semente entrar dentro do seu coração e brotar. Porque quando aquela semente brota, você muda. A pessoa muda. Qualquer pessoa muda, irmãos. Qualquer pessoa pode mudar. Mas tem que nascer aquela semente. Tem que nascer. Se não nascer, não adianta. A pessoa vai ficar dentro da igreja, tempo dentro da igreja, e nada vai acontecer. Porque ela não mudou. A mesma atitude dela dentro da igreja é lá na faculdade. A mesma atitude dela dentro da igreja é lá no trabalho. A mesma atitude dela dentro da igreja, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Por quê? Porque a semente não brotou. Ela não deixou a semente brotar. A semente cai, quem que vem e rouba? O diabo. Jesus ele falou sobre isso. O semeador ele saiu a semear e a semente foi caindo. Foi caindo. E muitas das vezes caiu em lugares que não desceu para o coração. Não caiu na terra boa. Porque a pessoa hoje, a pessoa é muito preocupada. A pessoa é muito atarefada. A pessoa ela tem muita coisa para fazer. Menos ouvir a palavra do Senhor. Mas eu ouço lá em casa. Não ouve direito. Ouve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já para fazer outra coisa, não para e concentra. Para concentrar e para ouvir ali, para estar ali em comunhão. Não.
É difícil isso. Mas tem gente que sim tem, mas é difícil. Se a pessoa está afastada é por alguma coisa. Porque o diabo, ele faz isso. Ele não quer que você venha na igreja. A função dele é impedir você de vir na igreja. A função dele, porque ele veio para mostrar. Veja só o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, 10. A roubar, a matar e a... E Jesus ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que significa ter uma vida em abundância? Qual que é esse significado? É você ser uma pessoa próspera, com Deus, no mundo de Deus, na sua fé, uma prosperidade no mundo espiritual. É você ter isso. Muitas vezes a pessoa tem a vida próspera, então tem que ter uma mansão. Não é isso que Deus está falando. Ele quer que você tenha uma vida próspera no mundo espiritual, porque lá no céu, irmãos, está sendo preparada a sua casa. Lá no céu está sendo preparado. E como que você tem mandado o seu Pix para Deus lá? Como que você está mandando? A pastora falou aqui de Pix. Como que você está mandando o Pix? Como que eu vou mandar o Pix? Não sei nem mexer no Pix. Como, pastor, o senhor não sabe mexer no Pix? A minha esposa quer ensinar, mas eu só sei mexer no Pix mandando para Deus. Nesse Pix eu sei mexer. Mandar o Pix para o Senhor. O que significa esse Pix, pastor? É oração. É estar na presença de Deus. É você ali estar no seu cantinho, ali no seu trabalho, está orando, está louvando ao Senhor, está fazendo ali, quando necessário, falar da obra de Deus, falar do que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, falar dos acontecimentos que estão por vir, porque já está próximo a vinda do Filho do Homem. Então nós temos que preparar as pessoas. E quem quiser, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Porque Deus, Ele está mostrando, irmãos, os sinais estão aparecendo. Os sinais estão aparecendo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E o diabo, ele está tentado, porque ele sabe que o dia dele... Esse dia a minha esposa estava falando que o tempo está se abreviando. E o diabo está ficando desesperado. Está ficando desesperado porque ele sabe que a hora dele está chegando, ele ir para o inferno, porque ele sabe que ele não vai conseguir vencer. Ele sabe que ele é um derrotado, porque ele já foi derrotado. Mas ele está aí tentando arrecadar, tentando levar pessoas junto com ele para o inferno. E tem pessoas que estão indo, irmãos. Tem pessoas que estão indo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E o que ele tem colocado? Depressão, ansiedade nas pessoas. E tem colocado, tem pessoas. Esse dia eu estava vendo um pastor, ele se matou por causa da depressão. É um pastor conhecido. Ele se matou por causa do quê? Da depressão. Perdeu a salvação. Então é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo está ao redor querendo tragar a nossa fé. E ele tem conseguido. Ele tem trabalhado, porque está chegando a hora dele. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glórias a este Deus maravilhoso. Princípio de Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E o plano de Deus, irmãos, é esse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é isso que Deus quer. Jesus, ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ele já deu a vida por nós. Ele já deu a vida por você. Você que está aí no seu lar.
Ele deu a vida por você. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez você está na direita, você está na esquerda, você está na frente, você está atrás. Eu tenho uma boa nova para você. Jesus deu a vida por você. Glória a Deus. E você tem a chance de vir para Ele, de vir pedir perdão por tudo que você fez. Ele é fiel e justo para perdoar. Então venha enquanto é tempo. Glória a Deus. Venha enquanto é tempo, aleluia. Santo é o nome do Senhor. O segundo princípio: o homem é pecador e está separado de Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, em nome de Jesus. Romanos 3, aleluia, 3, versículo, Romanos, aleluia, Jesus, 3, versículo 23. Veja só o que diz aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Veja que coisa aqui, irmãos. Vou ficar só nesse versículo aqui, nesse texto aí fica difícil, né? Se ficar só nesse texto. Mas Jesus, Ele foi crucificado, Ele morreu para que nós saíssemos, para nós tirar a nossa corrente. Aquela corrente que nos prendia foi tirada de nós. Hoje nós não somos mais escravos, não, irmãos. O diabo, ele não pode mais, ele não tem poder mais sobre a nossa vida. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele deu a vida lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos uma vida, para que nós ganhássemos a nossa salvação. Mas ali Ele foi bem claro: aquele que crê. Mas eu não creio. Deus, Ele é bom ao tanto, irmãos, que Deus é bom, que Ele deixou para você escolher, para mim escolher. Eu escolho se eu sirvo a Deus ou sirvo a Baal. Quem é Baal, pastor? O que é Baal? Baal é um demônio. Ou sirva a Deus ou sirva a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um demônio. É o demônio que toma conta do dinheiro, toma conta da vida de muitas pessoas, e não lá fora, dentro da igreja. Dentro da igreja. O Deus daquela pessoa é o dinheiro. Então nós temos que nos livrar disso. Nos livrar de Mamon, de Baal, de Exu, tranca-rua, de Exu aqui, de Exu ali. Nós temos que se livrar desses demônios e focar a nossa vida em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós não continuemos voltando, porque o diabo, ele quer que você volte. Ele quer que você volte. Ele não quer que você fique na igreja. Não tem muita gente que está na igreja, de repente a pessoa sai da igreja e volta ao mundo. Aí a pessoa volta a beber, volta a fumar. Tinha um amigo, ele era obreiro da igreja, de uma igreja que expulsa demônio, pisa na cabeça do cão, e aí ele desviou e caiu no mundo, começou a usar droga, começou a beber. Certa feita ele estava em um prostíbulo, ele e outro amigo dele, os dois obreiros da igreja, os dois que estavam ali toda segunda a segunda, fazendo a obra de Deus. Mas de repente eles caíram. Estava lá no prostíbulo. Um estava aqui embaixo, junto com as mulheres ali, e outro subiu para o quarto. E quando ele chegou lá no quarto, manifestou uma pombagira naquela mulher. A mulher pegou ele no pescoço e começou a enforcar ele. Começou a bater a cabeça dele.
falar que ia matar ele. Só não matou por quê? Porque lá na casa dele, a mãe dele estava orando. A mãe dele estava buscando. E a pombagira falou: só não mato você porque eu não tenho autoridade para matar agora. E ele saiu dali e voltou para a igreja. Voltou para a igreja, mas demorou um tempinho, de novo ele saiu da igreja. E quando ele saiu da igreja, ele estava aqui na Vila Angélica. Quando ele foi sair dali, da saída, descendo ali para o pontilhão, o carro fechou ele, bateu, voou por cima do carro, caiu de cabeça e morreu. E morreu. Mas Deus deu uma oportunidade. Deus, Ele dá a oportunidade, irmãos, para nós sairmos, para nós voltar para Ele. Então você que está aí, e você é uma pessoa que saiu da presença de Deus, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Venha para o Senhor. E Deus, Ele vai justificar a sua vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles têm feito coisa, têm enganado, têm pregado, têm agido e têm trazido muita gente para o caminho errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com os filhos das trevas que têm agido. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O homem é pecador e está separado de Deus, mas Deus, Ele morreu por mim e por você, para que você tenha vida e uma vida em abundância, a vida eterna. Aleluia, santo é o nome deste Deus maravilhoso. O terceiro princípio: Jesus Cristo é a única solução. Diga por quê, pastor? Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele morreu por você. Jesus Cristo, Ele morreu por você. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui mesmo em Romanos 5, aleluia, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda sendo pecadores, não merecendo nada, irmãos. Nós não merecíamos nada, mas Ele morreu por nós. E Ele olhou e falou: eu perdoo essas pessoas. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então muitas pessoas estão fazendo sem saber, inocente, igual a pastora, ela falou algo sobre isso aqui no início. Tem pessoas que é inocente, está fazendo as coisas e não sabe, mas tem gente não que sabe que está fazendo, e está fazendo, e continua fazendo. Ah, não dá nada. Já viu o incidente? O incidente é assim: a pessoa está mexendo ali em algo que sabe que é perigoso pegar a mão, mas não, nunca aconteceu nada. Mas vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai acontecer e pode ser fatal. Pode custar caro para essa pessoa. E nós estamos prestes, irmãos, a Jesus vir buscar a igreja. A qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja. A qualquer momento Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Muita gente não crê. Muita gente não acredita que Jesus vai vir buscar a igreja. Mas nós temos que estar preparados para aquele grande dia que vai ser um piscar de olho. E os falsos profetas, irmão, já está aparecendo aí.
Esses dias já foi falado na rede social. O arrebatamento vai acontecer tal dia. O arrebatamento, irmãos, os falsos profetas. Então vocês vão ouvir que vai acontecer isso aqui, que vai acontecer isso lá, que vai acontecer. É os sinais que Jesus já tinha deixado claro. Mas nem os anjos sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Jesus Cristo é a única solução. É a única solução. Aleluia. Veja só, em 1 Coríntios 15, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 3. Glória a Deus. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, é a verdade absoluta, irmãos. As Escrituras, ela é a verdade absoluta. E tem muita gente que está querendo mudar a Escritura. Tem muita gente que está querendo tirar isso das Escrituras, para que aquilo seja feito, para que venha a ser bom para ela, para o ego dela. Muita gente está fazendo isso, então nós temos que tomar muito cuidado, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala das Escrituras, ele sofreu. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, mas Jesus apareceu para ele, deixou ele cego para que ele pudesse enxergar. Veja só que coisa. Tem muitas pessoas que estão enxergando e não precisa nem de óculos. A visão da pessoa era tão boa que uma letrinha pequenininha ela enxerga lá. Mas no mundo espiritual essa pessoa é cega. Então ela tem que ficar cego para poder enxergar o mundo espiritual. Jesus fez isso com o apóstolo Paulo. Aí quando ele foi ali curado da visão, ele começou a ver. O mundo espiritual começou a entender quem era Jesus. Nós temos que entender quem é Jesus, irmãos. Você tem que saber quem é Jesus para você servir a Ele. Para você servir a Ele em espírito, alma e coração. E dessa forma você não vai cair. Você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o diabo não vai poder te derrubar. Diga graças a Deus. Diga eu creio. O quarto princípio. Precisamos receber Jesus. Precisamos receber, como já disse aqui, nós temos que receber. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não adianta ali você falar, não, eu creio em Allah, eu creio, o meu guia de cabeça é tal, o meu... Não existe isso. Isso aí é coisa do inimigo, é coisa do diabo. O diabo, ele coloca na mente da pessoa que um pedaço de madeira, um pedaço de pau é um Deus. Não. Jesus é o único. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então esse quarto princípio aqui, Jesus afirma, aleluia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aleluia. Aqui em Apocalipse
3, versículo 20. Jesus, ele fala essas coisas, que ele está à porta. Ele está à porta. Veja que coisa. Eis que estou à porta. Aleluia. Santo é o nosso Deus. E ele está batendo. Muita gente já está ouvindo a batida na porta. E aquele que ouvir a voz de Deus, como que você vai ouvir? A pessoa falou, né? O profeta, como que eu vou ouvir se não tem emprego? Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Ela está sendo pregada. Então ouça, analise, que é muito importante analisar o que está sendo pregado. E como que eu posso analisar o que está sendo pregado na Bíblia? É lendo a Bíblia. Ouve a palavra de Deus. É importante marcar o versículo. O pastor leu o versículo, leu o Apocalipse 3, versículo 20. Anote ali. E vai lá na sua casa e estude essa palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Qual porta é essa, irmãos? A porta do nosso coração. Não é a porta da sua casa. Não vai abrir a porta da sua casa para qualquer um, não, irmãos. Ah, bateu ali, eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus. Pense. Trazer uma mensagem de Deus. E muitas vezes a pessoa vai lá e entra na sua casa, em vez de trazer bênção, traz uma maldição sobre a tua vida. Traz uma maldição e a vida vira de cabeça para baixo. Então, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está dizendo para você. Eis que estou à porta e bato. Não abra o seu coração, ore a Ele. Ore a Ele, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, porque é a porta do seu coração, irmãos. Como eu já disse aqui, certa feita, ela tem a maçaneta só do lado de dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. Ninguém pode abrir a porta do seu coração. Só você. Se você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai entrar, Ele vai tomar conta ali do seu coração, Ele vai ali vir todos os cômodos do seu coração, aonde precisa ser limpo, aonde precisa tirar a mágoa, aonde precisa tirar a angústia, aonde precisa tirar a depressão, aonde precisa, Ele vai tirando tudo. Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai fazendo uma limpeza espiritual do seu coração. E ali Ele vai sentar e cear contigo. E você com Ele. E aí a sua vida vai se transformar. As pessoas vão olhar e não vão entender. Nossa, mas ela estava assim, ele estava assim, mas agora mudou. Agora, e aí vem o diabo. Agora é crente. Antes estava fazendo isso, fazendo aquilo, falando isso, falando aquilo, agora é só, mas é assim mesmo, porque a linguagem, aqui foi falar também da linguagem, conforme que você fala, é o nome do demônio. Conforme você fala, você abre a sua boca, amaldiçoa, o demônio está entrando. O demônio está entrando. E muitas das vezes você já convidou Jesus para entrar no seu coração, mas agora está abrindo a porta para quem? Para o diabo entrar. E o diabo, ele é insistente, irmãos, porque ele tem uma função, é levar você para o inferno. A função de Jesus é levar você para o céu. E ele já fez tudo isso. Ele já morreu, já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Mas o diabo, ele tem vindo. A Bíblia fala que ele está
derredor. Então ele quer desfazer a mesma coisa que Jesus. A Bíblia não fala que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. O diabo quer desfazer a obra de Jesus na nossa vida. Porque ele quer colocar o que? O caos. Ele quer colocar a escuridão na sua vida. Ele quer colocar tudo de ruim. Mas nós já ouvimos aqui o que Jesus veio fazer. Vim para te dar vida. Uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de abundância. Uma vida para que você possa enxergar. Que a Bíblia fala que Ele é luz para o nosso caminho. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Então nós vamos saber aonde nós estamos andando. Aí enxergou a escuridão lá, fuja dela. Fuja da escuridão. Saia fora. Saia fora. Não é de Deus, saia fora. Mas se for de Deus, você vai chegar. Jesus vai te abençoar. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos receber Jesus Cristo na nossa vida. Jesus afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Glória a este Deus maravilhoso. Versículo 21 diz assim: ao que vencer, quem aqui é um vencedor, diga graças a Deus. Diga: eu sou um vencedor. Aponte a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você que está aí no lar, você é um vencedor. Não se esqueça disso. Jesus te salvou. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé na presença de Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a este Deus maravilhoso. Você vai sair daqui desta manhã, irmãos, como um vencedor. Aleluia. Santo é este Deus, Senhor Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra de fortalecimento. Obrigado, ó Pai querido, que o Senhor falou conosco, o Senhor falou com a tua igreja, o Senhor falou com aquela pessoa que está na casa do lado, na casa da frente, na casa de trás, que o Senhor falou com aquela pessoa que está na rede social. Pai eterno e soberano, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais este domingo, nesta manhã na tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui, que o Senhor, ó Pai eterno e soberano, está nos fortalecendo, que o Senhor está, Pai querido e santo, nos abençoando. Oh Deus de poder e Deus de vitória, te louvamos, Senhor Deus, te louvamos na beleza da tua santidade. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus único, digno de glória, de louvor, de adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias a ti. Oh, comece a agradecer a este Deus maravilhoso, igreja. Comece a agradecer a este Deus soberano. Oh, comece a dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. Ele canta lá, ele canta lá. Oh, glória, 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 glórias a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, tu és fiel. Aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Jesus. Oh, tu és um Deus bom e maravilhoso. Aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus.
que Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. Amém, igreja? Estenda suas mãos assim, em nome do Senhor Jesus, e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?